Ela voltou a participar do programa, Gisele Pinheiro conosco. Tudo bom, Gi? Tudo bom. Você? Muito obrigada, viu, pela Obrigada gentileza da participação. Obrigada. A Gi hoje trouxe uma sugestão deliciosa e eu tenho certeza que vai fazer sucesso na sua casa. Hoje, a nossa dica é um brownie de chocolate branco com pistache. Ai, que delícia, adorei, arrasou, Gi. E o bom dessa receita é que você pode trocar o pistache por várias outras oleaginosas, como castanha de caju, ou avelã, ou nozes. Então é uma receita bem versátil que você pode ir trocando. Vai substituindo. Às vezes você está um pouco enjoado do pistache, ou não encontrou, porque às vezes é um produto meio difícil de encontrar. Ele é um pouco mais caro também. Mas aí eu posso substituir tranquilamente. Pode substituir por nozes, castanha de caju. Castanha do Pará deve ficar bom Pará, ou avelã também combina bem. Perfeito. Perfeito. Quais são os ingredientes para a gente montar o nosso brownie de chocolate branco e a quantidade que você pede de cada um deles, Gi? Então aqui são 190 gramas de chocolate branco, aqui eu já derreti. Tá. A manteiga são 80 gramas da manteiga sem sal, porque como é um doce, né, ideal é sem sal. E você também já derreteu a manteiga? Já derreti também, que era para facilitar o processo. Certo. Aqui são 2 ovos, a essência de baunilha é só uma colherinha de café. Perfeito. Só para dar um gostinho. São as gotas de chocolate, 100 gramas do pistache, 110 gramas de farinha de trigo, o açúcar, 100 gramas, o sal e o fermento. É uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento. Perfeito. Começando a preparação agora. Tá, aí primeira coisa que a gente faz então, derrete o chocolate branco. Você pode comprar a barra, que é mais em conta, e cortar os pedacinhos para ficar mais fácil para derreter. Tá. Aí aqui, como eu já derreti, chocolate branco, eu vou colocar nessa maior que é para... Pode derreter no micro-ondas mesmo. No né, micro-ondas, eu derreti no micro-ondas. No micro-ondas é sempre de 30 em 30 segundos, porque senão corre o risco de queimar. Aí Tá. 30 segundos, mexe, 30 segundos, mexe. Lembrando, então, 190 gramas do chocolate branco. Isso. A gente mistura o chocolate branco derretido com a manteiga também derretida. Essa receita é fácil também, porque não precisa nem de batedeira, nem liquidificador, é só bater na mão. Eu vou bater com esse. Ah, que bom. Mas pode ser usar com um fouet. o fouet, uma espátula. E é rápido, assim, às vezes chegou uma visita em casa, rapidinho, você tem que preparar uma sobremesa. Aqui você pediu 80 gramas da manteiga sem sal, né, Isso. derretida. 80 gramas equivale a umas 2 colheres? Umas 2 colheres. Mais ou menos, né? É. A gente mexe aqui. Então, primeiro misturando o chocolate branco e a manteiga. E a manteiga, 190 gramas de chocolate branco e 80 gramas da manteiga. Da manteiga. Depois a gente vai colocar os ovos. É inteiro mesmo, não tem que separar nem nada, porque tem que ser uma receita prática, né? Porque hoje em dia a gente não tem muito tempo para ficar... Às vezes tem que fazer uma receita rápida, chegou uma visita. Essa é uma ótima sugestão, né? É. E é bom que, como a gente deu a dica aqui, acompanha sorvete, você pode criar uma outra, uma sobremesa mais incrementada com... O brownie já é uma delícia, né? Já, Esse bolo, ele é mais rústico, ele tem uma característica mais rústica, né? Ele é um pouco mais seco, assim. Depois a gente coloca a essência. Uma colher de café da essência de Isso. baunilha. Os secos a gente sempre coloca por último. Então agora a gente coloca as gotinhas de chocolate. Também, se não achar as gotinhas de chocolate, que é mais difícil de achar no supermercado, as gotinhas de chocolate, pode ser o chocolate, você compra a barra e rala uns pedaços maiores, assim. Tá, deixa uns cubinhos, né? Uns cubinhos. Tá. Porque às vezes a gotinha no supermercado você não acha, mas em loja especializada mesmo. E aí, mais ou menos 100 gramas das Isso. gotinhas de chocolate. Agora a gente coloca o pistache, sem sal, sem aquela casquinha. Tá. E sem a pele também. Aqui a gente deu só uma quebradinha com uma faca mesmo. Mas mantém os pedacinhos, né? Mantém os pedacinhos. Tritura grosseiramente. Grosseiramente, isso. E vai mexendo.
Os secos é sempre interessante a gente peneirar, porque deixa o bolo mais delicado, assim. Mas também, se não quiser, é uma opção, mas é o ideal. Mas é um processo tão rapidinho que vale a pena no resultado final. Lembrando que são 110 gramas da farinha de trigo, 100 gramas do açúcar, 100 gramas das gotinhas de chocolate, que também podem ser pedacinhos. Esse restinho que sobra aqui não é ideal usar, mas pode usar depois para adoçar o café, alguma coisinha assim. Tá. Mas é porque no bolo fica os pedacinhos muito... O fermento e o sal. O fermento sempre assim, sempre a última coisa que a gente coloca é o fermento. Então, depois que colocou, termina de mexer e aí já tem que estar com o forno pré-aquecido, com a assadeira untada, porque senão o fermento já começa a agir antes de ir pro forno. Você viu que é muito simples, né? Não precisa de batedeira, Rapidinho. de nada. Já misturamos tudo. E tenho certeza que vai ficar bem gostoso. Fica bem gostoso. Então, assim, a dica é essa. Se quiser trocar o pistache por alguma outra, pode trocar. Se quiser também colocar... Pode colocar pedacinho de fruta, ou uva passa, ou alguma coisa do tipo, que é sempre... é uma receita base e aí pode ir mudando, né, aos poucos. Lembrando que no lugar do próprio pistache, a gente tem aí as castanhas, né, as oleaginosas, que você de casa você pode usar conforme a preferência. Agora, depois que a gente já misturou tudo, a assadeira tá untada com manteiga e farinha. Pode também passar manteiga e colocar o papel manteiga, se preferir. Aqui eu untei com... Pode fazer também na redonda e depois cortar redondo. Dá pra fazer vários formatos. Uma massa bonita, né? Bonita, Ficou até um pouquinho esverdeada por causa do próprio pistache. E as gotinhas de chocolate, daí depois elas ficam quentes. Elas ficam muito saborosas, porque elas ficam molinhas, assim, gostoso. Um espetáculo, como eu diria, viu, Gi? O brownie é um bolo, assim, baixinho mesmo. A característica dele não é um bolo Ele não que cresce muito, né? Por isso que o fermento é só um pouquinho. E essa é a característica dele. Se quiser que ele fique mais alto um pouco, pode fazer numa assadeirinha menor e aí ele vai... Aí ele sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho, Daí não vai estar tão espalhado. Mas olha aqui que bonito que fica. Fica bem bonito e deve ficar Bem bem gostoso. Aqui a gente só dá uma espalhadinha, tomando cuidado para não tirar a farinha que tá untada. Agora é forno pré-aquecido. Quanto tempo, mais ou menos? 20 minutos. É rapidíssimo. 180 graus. 180 graus. 15, 20 minutos, porque como ele não vai crescer muito, né, então é mais rápido. E também, se deixar muito tempo, ele vai ficando mais seco, né, então é bom. 20 minutos é o suficiente? É o suficiente. Nosso vai, então, pro forno. Tempinho cronometrado, daqui 20 minutos a gente tira essa receita. Isso. E já tem uma aqui prontinha, inclusive com a sugestão do sorvete, que sorvete você trouxe pra gente, né? Aqui eu coloquei o sorvete de chocolate, porque tem as gotinhas de chocolate, mas pode ser creme, pode ser qualquer
outro sabor. A ideia aí é brincar mesmo. E de fato, tá vendo, gente? Ele pronto, ele fica bem baixinho, mesmo, não é um bolo que cresce muito, ele tem essa pegada mais rústica, né? Isso. Mas é bem gostoso, se você nunca fez, vale a pena. Deixa eu passar só mais uma vez, então, a relação dos ingredientes. O nosso brownie de chocolate branco com pistache, 190 gramas do chocolate branco, 2 ovos, 100 gramas de açúcar, 110 gramas da farinha de trigo, uma pitadinha de sal, uma colher de chá do fermento em pó, uma colher de café da essência de baunilha, 100 gramas do pistache, o pistache picadinho, sem sal, sem a casquinha, 100 gramas das gotas de chocolate. Tati, eu não achei a gota de chocolate aqui no supermercado, na vendinha perto de casa. Pode comprar uma barra de chocolate e mantém uns cubinhos, uns quadradinhos. Corta... Né? E 80 gramas da manteiga. Primeiro a gente misturou açúcar e manteiga. Não, chocolate branco derretido com a manteiga derretida. Isso. Depois a gente acrescentou os 2 ovos, as gotas de chocolate, e depois pistache, farinha de trigo, de baunilha, açúcar. E depois os secos, a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento. E agora, aquele momento que eu mais gosto. Aprender receita é sempre muito bom, mas poder prová-las é muito melhor. Ai, que espetáculo, turminha! Vou pegar um pouquinho desse e agora com a minha colherzinha. Ai, ai. Bom. Saborosíssimo. É. Nossa, gente, muito bom. Que delícia que fica essa massa, não, Gi? Fica. Muito gostoso. E a dica que eu dou é, antes de você servir, sempre dar uma esquentadinha no micro-ondas. Se você vai fazer e vai servir à noite, fez um pouco mais cedo, esquenta 20 segundos no micro-ondas, que já é o suficiente. E aí as gotinhas de chocolate vão derreter, aí fica bem... Ai, adorei. Cremoso. Agora muito você já bom. vai comer direto do forno, daí nem precisa dar. Depois eu vou ter que experimentar de novo direto do É, forno, né, vai. gente? Porque vai que dá diferença. Então hoje experimenta também quentinho. Maravilhoso. Bom, que bom. Muito, muito, muito bom. É facinho de fazer. Não precisa nem sujar Facinho. liquidificador, batedeira. Nada. Na mão a gente Na mão mistura, mesmo. forma e forno. Forno. Arrasou. Obrigada, viu? Obrigada De a coração. você. E até breve com outra Até. delícia. Até a próxima. Gente, eu vou aproveitar antes que meu sorvete derreta. Ai, tá uma delícia. Fui. Fica bem gostoso.